Então, galerinha, esse vai ser o episódio de hoje. Estamos na parte 8, tá? E eu vou mostrar a vocês aqui como eu fiz esse corte, né? E a gente vai deixar essa sobra aqui, ó, porque no caminhão original ele tem também esse detalhe. Esse aqui é o nosso tanque. Ele parece ser todo sólido, né? Mas na verdade não é. Isso é uma dica que eu quero passar para vocês. Então, assim, tudo que não é visto, então a gente não precisa ter trabalho fazendo, tá? Então ele vai ficar dessa forma, mais ou menos aqui. Aí eu vou fazer o envelopamento também, vocês vão aprender a cobrir o tanque da forma correta. E o Scania para mim, ele combina mais com o tanque redondo, certo? Mas esse chassi aqui, ele atrapalhou muito, porque ele é muito largo. Então, se eu tivesse fazendo esse projeto outra vez, seria com um chassi um pouco mais fino, porque aí sim eu conseguiria colocar um tanque redondo. Vou usar o exemplo aqui desse potinho, tá? Então faz de conta só a tampa, tá vendo? Se eu fosse colocar o diâmetro da tampa, olha o tanto que ele passa do paralama. Então visualmente ficaria estranho a miniatura. Não ficaria legal, entendeu? E eu fiz dessa forma para compensar, né? Ele não vai ficar tão para fora, tá? Vai ficar por dentro aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, não vai ficar desproporcional e a nossa miniatura vai ficar bonita. Eu já fiz os vidros, né? Você tá vendo, tá caindo aqui. Mas olha só como eu fiz. Aquele mesmo esqueminha. Ao invés de já dobrar a peça, você cola a peça em excesso e depois vem fazendo a lixa. E outra coisa que eu vi que as pessoas têm muita dificuldade também é na hora de fazer vidro para essa miniatura, principalmente para-brisa. Por quê? Elas fazem até o final aqui, ó. Tá vendo? Aí ela vem daqui até aqui, ó. Então fica um pouco estranho, né? Quando ela sai de cima até aqui embaixo. Por que eu fiz dessa forma? No caminhão real, isso daqui é uma calha, tá? E o limpador de para-brisa ele fica escondido aqui. Quem já fez o 1620 ou já desenhou o 1620, sabe que a gente não consegue ver o limpador de para-brisa, mas por quê? Ele fica escondido aqui nessa calha, ele fica atrás do capô. O Scania 124 é a mesma coisa. Então, ó, eu não preciso daquele ângulo muito aberto, tá? Assim eu consigo deixar ele mais realista. Aqui eu vou ter a calha, se eu quiser fazer o limpador eu faço. Aqui ao lado sem o vidro. E o vidro lateral é muito simples. Tá? Ele é só uma chapa de 0,5. Aqui onde serão as partes plásticas, né? Aqui na coluna também. Eu coloquei mais meio milímetro. Por isso que eu fiz aquele enchimento aqui em cima, porque na hora que eu colocar o vidro, ele não vai aparecer aqui em cima. Ele vai ficar todo uniforme, entendeu? E na hora que eu for fazer a pintura do vidro, só o vidro vai ser brilhante, fechou? Essa parte de plástico aqui, ela vai ser toda preto fosco, que é pra gente ter uma diferença, né? E ganhar um contraste na miniatura, ganha profundidade também. A maçaneta eu fiz o corte, tá? Vou fazer a maçaneta mesmo, manual. Aí depois que tiver pronto eu faço a maçaneta e as outras pecinhas. Tá vendo? Tudo caindo aqui. Mas enfim, esse é o resultado com o para-choque. Olha só como ficou. Esse nome Scania aqui eu fiz na impressora 3D. Essa telinha é aquelas telinhas de alto-falante. Então, muitas pessoas podem conseguir em casa, geralmente. Toda casa tem um alto-falante aí guardado. Isso aqui é só aquela proteção, a gradezinha que vem na frente do alto-falante. E eu vou começar esse processo do chassi. As lanternas não vão ser impressas, né? Eu vou cortar aqui o chassi e a gente vai fazer ela como se fosse de verdade. Então vou cortar aqui, tá? Vou mostrar a vocês o processo. E eu já tenho a peça para fazer o reforço. Porque quando a gente corta, tá vendo? Eu já fiz o reforço aqui. Quando tira isso aqui, ela fica só a parte de cima, então ele fica muito mole. É por isso que precisa do reforço. Tá vendo? E eu deixei dessa forma aqui, nessa configuração, porque se um dia eu quiser trocar as rodas, eu consigo usar as rodas da Megatoys, né? A roda mais realista e tal. E outra coisa, galera, o que eu quero fazer com esse caminhão é que ele pareça uma miniatura original de fábrica, beleza?
Por mim, eu teria comprado aqueles kits de corte a laser, né, para ficar mais realista. Mas como eu sei que nem todo mundo tem condições, então eu estou aproveitando o máximo que eu consigo dessa miniatura, né, sem gastar muito dinheiro. Aqui vocês vão fazer o seguinte: vai fazer um corte aqui, ó. Vai fazer aqui também. Na verdade é assim, ó, em pé. Essa é a melhor forma de cortar, beleza? Então você corta aqui também. Aqui corta em pé, beleza? Corta em pé. Aqui você vai vir com corte reto. Então assim, quando vocês forem cortar, nem sempre vai conseguir tirar ele inteiro. Então você pode cortar ele aqui no meio, por exemplo, para facilitar a vida, tá? E eu só estou substituindo esse tanque porque essa versão do meu, esse tanque é muito feio. Se ele fosse igual o tanque que vem no Scania da Roman Jensen, eu não iria trocar. Eu ia permanecer com o mesmo tanque, né? Porque eu quero que pareça uma miniatura original de fábrica, né? Por isso que eu deixei ela regulável aqui atrás, porque eu consigo deixar ela na altura padrão. Então é só cortar aqui, corta aqui em pé também, aqui também, e a gente consegue tirar esse tanque, né? E depois vai precisar fazer o reforço. Pronto, galera, depois de todo esse trabalho, o próximo passo vai ser o seguinte: essa parte aqui, ó, isso aqui é excesso, tá vendo? Então a gente vai cortar nessa reta aqui, para que ele fique dessa altura, igual eu fiz do outro lado, tá? Que aí fica na altura padrão, tá vendo? Então isso daqui é excesso, eu vou cortar ele fora. Esse acabamento eu vou terminar com a micro retífica, beleza? E quem não tiver o estilete ou tiver dificuldade para cortar, você pode esquentar a lâmina, então ela vai cortar isso aqui igual manteiga, beleza? Então só cuidado para não machucar a mão, né? Não queimar, não se cortar. E vocês viram que eu consegui fazer, né? Eu fiz de uma forma um pouco mais difícil, mas é só para vocês terem noção de que dá certo também. Então vou fazer esse acabamento e já volto com ela pronta. Depois que a gente finaliza esse processo, aí vem com esse reforço. E uma dica que eu quero passar para vocês também é o seguinte: tá vendo que essa peça é igual? Então quando eu fiz essa, eu já repeti novamente. Por quê? Se eu não tivesse feito, aí eu teria que parar, tirar a medida, cortar a peça tudo de novo. Então agora eu vou pegar a peça, vou colar no lugar e já vou adiantar o meu serviço. Ela vai ficar nesse aspecto. Vai parecer uma escadinha, porque tem vários níveis aqui, ó, tá vendo? Tudo eu tirei a medida com o paquímetro. E não é difícil fazer isso aqui, tá? Você pode fazer a primeira medida. Por exemplo, você pega a chapa reta, tá? Você pega a primeira medida, você faz a altura que ela vai vir até aqui, aí você corta ela fora. Beleza, cortou essa aqui, tem essa distância aqui, aí você vem, faz essa marcação, aí essa outra altura você vai jogar aqui, ó. Então, você joga essa altura e corta ela fora, beleza? Aí ele já vai ficar nesse efeito de escada. Porque se for fazer, medindo, por exemplo, degrau por degrau, aí fica mais difícil. Então, você vê a altura desse, corta o primeiro filete, vê a altura do segundo, corta o segundo filete e tá pronta a sua peça. Então, eu vou colar ela aqui, passa super bonder e depois o nosso Durepox. Aí o nosso chassi está reforçado e eu vou fazer o segundo tanque. Uma coisa que é diferente nesse Scania, que está errado também, é essa sobra que ele tem nessa parte de baixo da cabine. Por quê? Essa sobra aqui, ó, ela tem que ser alinhada com a cabine, certo? Você vê que aqui tem alinhamento. Essa parte que está sobrando aqui, isso aqui está errado. Então a gente vai tirar ela fora, para que ela fique dessa forma aqui, ó.
igual eu já fiz do outro lado. Entendeu? Essa sobra aqui, ó, fica alinhado com a cabine. Aí por isso que eu fiz o corte. Aqui a diferença, esse aqui já está cortado, esse aqui não. Então você consegue ter uma noção. Então tudo isso que a gente está fazendo, no final das contas, vai trazer muita diferença para a nossa miniatura. E eu descobri que aqui embaixo ele tem uma espécie de carenagem também. Por isso que ele fica só essa pontinha aqui, ó. Então vou fazer ela também, vou representar. Que é o último degrau, acho que são 3 ou 4 degraus, né? A gente vai representar aqui também. E já adianto para vocês que a gente não vai precisar mudar isso aqui, a gente só vai pegar um pedacinho daquele próprio papel laminado, sabe aquele papel cromo? Então a gente corta um pedacinho e joga aqui em cima para dizer que é os degraus da escada, beleza? Pelo que eu vi, esse aqui é um degrau, esse aqui é outro, e o último ele fica aqui em cima. Então ele tem essa separação aqui, ó, entendeu? Aí o último degrau ele vai ficar aqui. É isso aí, galera. Finalizada a parte de baixo. Já passei aquele Durepox. Já ficou no talento, tá? Nossa miniatura ficou agora reforçada, né? Vai ficar bem mais realista. E em relação aos tanques, eu vou ver se eu lanço um shorts de pelo menos 1 minuto, tá? Para ensinar vocês a fazer o envelopamento, porque tem que fazer a tampa do tanque também. E eu consigo fazer no shorts, que vai ser mais rápido. Esse vídeo já está muito longo, tá? Aqui, galera, dá para fazer o tanque redondo, como eu mostrei a vocês no começo do vídeo. Se a gente for fazer aqui, ele vai passar da miniatura, certo? Só que você pode fazer o seguinte, você faz esse corte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai cortar 90 graus. Então, essa parte redonda aqui, ele vai entrar no chassi da miniatura e você vai conseguir corrigir essa distância. Você vai conseguir regular de acordo com o corte que você fizer aqui, beleza? Como eu não sei se na minha miniatura ela vai ficar legal, eu resolvi fazer dessa forma. Não é bem o que eu queria, mas para não ficar estranho, infelizmente eu tenho que fazer dessa forma, beleza? Passando aqui no finalzinho do vídeo, para mostrar a vocês um detalhe que vai fazer diferença também. Deixa eu tirar aqui para ver se consigo focar. Que é o letreiro da Scania. Ele vai vir aqui, ó, encaixa perfeitamente. Ele está um pouco empenado porque é fino, e como é feito na resina, a tendência é ele querer empenar um pouco, né? Ele não tem muita sustentação. Está pintado de preto, mas no final a gente vem com a caneta cromo, realçando cada letrinha dessa aqui, e essa parte interna aqui vai ser pintada de preto. Então vai ficar bem legal também. Eu vou isolar isso aqui, vai ser pintado de preto. Os vidros aqui, todos eles vão ser preto, né? A diferença é que onde é o vidro vai ser brilhante e onde é plástico vai ser fosco. Essa vai ser a diferença. Tá vendo? Esse lado ele não tem entrada de ar. Igualmente o caminhão original, ele só tem aqui, que é a admissão do motor. Beleza? Então, quero agradecer você que assistiu até o final. Também estou muito ansioso para finalizar essa miniatura, por isso que nem todas as partes eu estou filmando, que é para a gente ganhar tempo, não ficar com os vídeos muito longos e nem fazer muitos capítulos. Então, o próximo provavelmente já vai ser a pintura da cabine. Eu vou pintar ela de vermelho e quero agradecer a você que assistiu até o final. A gente se vê na próxima. Aquele abraço, fica com Deus e até mais.